Graça e paz, queridos, amém. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo número 1. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido as escoltas dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Amém? Amados, a palavra de hoje tem como título Dois Jardins. Dois Jardins. Aqui neste capítulo de João, nós vemos que Jesus, após essa oração sacerdotal, ele então se dirige para o jardim. Mateus, Marcos, Lucas, Mateus e Marcos, eles nos dizem que esse jardim para onde Jesus se dirigiu é o jardim do Getsemane, onde Jesus vai ter um momento muito difícil no seu ministério, na sua caminhada e também na sua decisão. O jardim do Getsemane tem esse nome porque ali havia muitas oliveiras e ali havia um lugar onde se prensava essas azeitonas para produzir o azeite. Então nós podemos dizer que o jardim do Getsemane é um lugar de esmagamento para se obter o óleo. E foi nesse lugar, nesse jardim do Getsemane, que Jesus foi realmente entregue para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós podemos ver que Jesus havia orado no capítulo 17, a fim de que todos fossem realmente um, assim como ele e o Pai eram um. Então nós vemos aqui, queridos, que nesse primeiro jardim aqui, que nós estamos falando, não era um jardim de delícias, não era um jardim de paz, mas era um jardim de decisão, e a decisão que fez toda a diferença. E então, o outro jardim é o jardim do Éden. Éden tem a ideia de prazer, lugar de delícias, diferente do Getsemane, que é o lugar de prensa, de esmagar. Mas a diferença, queridos, nós vemos que foi muito grande. Há um autor que ele escreveu um livro que tem como título Jesus, mantenha-me perto da cruz. Jesus, me mantenha perto da cruz. Kent Hughes, nesse seu livro, ele faz uma comparação, e eu achei muito interessante, entre os dois jardins e as duas decisões que ocorreram nesses jardins. Ele entende que o Senhor escolheu aqui deliberadamente o Getsemane. E ele faz uma menção aqui, de João 18:1, que ele tinha em mente que todos nós pudéssemos realmente chegar à unidade com o Pai, assim como ele era. Nós podemos ver também aqui, e segundo o autor desse livro,
o pastor Kent, ele fala de que talvez houvesse aqui uma inspiração do Espírito para que nós pudéssemos nos remeter realmente ao jardim do Éden. E aí então o pastor Kent faz a comparação que no primeiro jardim, Adão, ele começou a sua vida ali, mas nós vemos que no segundo jardim, Jesus entrega a sua vida. Então, no primeiro jardim começa a vida, no segundo jardim, Jesus entrega a sua vida. Lá no jardim do Éden, nós vemos que Adão pecou, porque quis fazer a sua própria vontade. No Getsemane, nós vemos Cristo se rendendo e entregando a sua vontade, e desta forma, ele vence o pecado, ele vence o mundo, ele vence a sua carne. No primeiro jardim, o homem caiu, e consigo toda a humanidade. Já no Getsemane, no segundo jardim, Jesus venceu, então ele pode levantar aquele que confia no seu nome. Como diz o Salmo 113, verso 7, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. No jardim do Éden, Adão se escondeu. No Getsemane, Jesus se apresenta diante do Pai com ousadia. No jardim do Éden, foi colocado uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E podemos dizer que uma espada havia sido desembainhada. Agora, no Getsemane, a espada ela foi novamente embainhada. Porque Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A espada que foi colocada no jardim do Éden era para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Então Jesus agora embanha novamente a espada e diz assim, eu vim trazer realmente a salvação, eu vim disponibilizar novamente a vida eterna. Jardim dos Getsemane. Há um texto escrito por um pastor francês que ele diz assim, que o jardim do Getsemane também é o nosso jardim. É dele, de Cristo, mas também é nós. Ele faz parte da vida cristã. Cristo, em nenhum momento, ele perde o controle, nem mesmo diante da sua tristeza, mas ele mantém o firme propósito de que a vontade soberana do Pai prevaleça. E é por isso que o jardim do Getsemane também é o nosso jardim, porque o que importa, queridos, é que a vontade de Deus prevaleça. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 39, diz, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amados, no jardim do Éden, o homem tentou fazer o que ele queria. Ele tentou fazer e alcançar por si mesmo todas as coisas. No Getsemane, Jesus, ele renuncia a si mesmo, ele entrega a sua vida, e a partir do momento que ele entrega a sua vida, e ele vai até a morte e morte de cruz, ele passa a receber a autoridade, não só na terra, mas nos céus e na terra. O jardim do Getsemane, queridos, não foi uma tragédia, nem os nossos Getsemanes são tragédias. A vida pode ser sombria às vezes, queridos, mas tudo acontece porque nós estamos realmente procurando fazer a vontade do Senhor. Por isso o mundo nos odeia, por isso o mundo não nos abraça, vamos dizer assim. Nós muitas vezes passamos pelo Getsemane e nós também somos esmagados, mas este não é o fim. Como não foi o fim também para Jesus. Por isso, queridos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados pelo seu propósito. No Getsemane, Jesus então, ele entregou todo o seu coração, toda a sua vida, todos os seus sonhos, todos os projetos humanos talvez que ele poderia ter para que o Pai e a vontade do Pai prevalecesse. William Barclay, no seu comentário sobre esse texto de Mateus que fala de fazer a vontade do Pai e renunciar a si mesmo, ele diz: cada um tem seu jardim do Getsemane, e cada um deve aprender a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas será que nós não estamos mais no jardim do Éden, querendo que a nossa vontade prevaleça? Estamos buscando satisfazer a nós mesmos, e por isso olhamos para aquele fruto, olhamos para a proposta do inimigo, e não estamos no Getsemane, onde nós, por mais que estejamos angustiados, e Jesus estava angustiado, e Jesus estava triste, e Jesus estava cansado, mas ele disse: olha, eu vim aqui para que a tua vontade prevaleça. Se não tem outra forma, seja feita conforme tu queres. Qual tem sido nossas escolhas, queridos? Como o jardim do Éden tem falado mais forte ao nosso coração do que o jardim do Getsemane? Qual jardim tem nos influenciado? A escolha, querido, se faz necessária e trará com certeza resultados opostos. No jardim do Éden, a escolha do primeiro homem trouxe o pecado e condenação. No Getsemane, a decisão de morrer pelos nossos pecados trouxe para nós a justificação, e através da justificação nós passamos a ter paz com Deus. E através da primeira escolha, o homem se afastou de Deus. Consequentemente, queridos, assim como uma só transgressão, diz a palavra, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Queridos, qual tem sido as nossas escolhas? A quem nós temos ouvido? No primeiro jardim, o homem deu ouvido a Satanás, deu ouvido à sua proposta. No jardim de Getsemane, Jesus procurou ouvir o que o Pai queria, o que o Pai desejava. Adão, ele ouviu e deu ouvido à voz do mal, pecou e morreu. Jesus ouviu a voz do Pai, morreu, não pecou e ressuscitou, e como eu disse, recebendo toda a autoridade no céu e na terra. Qual jardim nós escolhemos? Aquele que a voz do mal nos indica, que leva ao pecado e à morte, ou escolhemos o Getsemane, que mesmo se nós morrermos, ainda que estejamos mortos, seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Cristo? Amados, um dia o profeta Elias, diante das indecisões do povo, ele disse então ali em 1 Reis 18:2, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Amados, qual jardim nós temos escolhido? Se escolhermos o jardim do Éden, teremos então as consequências. Se nós escolhermos o Getsemane, com certeza nós teremos a graça, o amor, o perdão de Deus e a reconciliação. Agora, diante da pergunta do profeta Elias, o povo ficou quieto. Amados, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que decidir. Nós temos que tomar uma posição. O que nós temos respondido ao Senhor? Senhor, eu quero o Éden ou eu quero o Getsemane? Como nossas atitudes têm demonstrado, queridos, que nós temos realmente escolhido o Senhor, temos escolhido Deus.
Qual desejo tem prevalecido na nossa vida? Fazer a vontade do Pai ou fazer a nossa vontade? O que as pessoas, ao nos verem no nosso dia a dia, poderiam dizer? Elias falou do povo que estava cocheando entre dois pensamentos. Será que as pessoas talvez hoje não diriam a mesma coisa? Que povo indeciso esse povo cristão. Eles dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Eles dizem que amam a Deus, mas vivem como se Deus não estivesse presente na vida deles. Que povo cristão é esse que diz que acredita, mas na hora das circunstâncias adversas entra no desespero, como todo mundo? Amados, no dia da adversidade é que nós iremos demonstrar qual jardim nós temos escolhido. Jesus nos disse, queridos, que como cristãos, nós também somos e devemos ser luz para este mundo, assim como Ele. Se nós brilharmos intensamente, queridos, refletindo a luz do Senhor, com certeza nós poderemos suportar a escuridão de uma experiência como a do Getsemane. Porque a escuridão não vai prevalecer na manifestação plena da luz. Mas a manifestação plena da luz só acontece quando nós estamos inteiramente voltados para a vontade soberana do Senhor. Nós vivemos em um tempo em que a escuridão está tentando tomar conta. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos fazer escolhas espirituais adequadas, para que nós possamos nos abrir à vontade do Pai, e não escolher como Adão escolheu a autopreservação. Ele quis salvar a sua vida, ele quis alcançar as coisas, mas fora da presença de Deus. E tudo isso aconteceu e tem acontecido até hoje, porque o homem tem feito uma escolha errada, porque ele prefere aquele fruto que é agradável à vista, que tem uma expressão talvez de ser muito palatável, mas esquece que o fim é morte. No jardim do Éden, queridos, Adão escolheu comer do fruto proibido, pois ele queria ser igual a Deus. No Getsemane, como nós lemos, e eu disse para os irmãos, no capítulo 17, Jesus foi para o Getsemane, porque ele e o Pai já eram um. Se você e nós e todos, como cristãos, formos um com o Pai, não importa se passaremos pelo Getsemane, nós sabemos que em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores. Por isso, queridos, foi possível Jesus ir até a morte e morte de cruz. Não sem dor, não sem tristeza, mas ele encontrou grande prazer na vontade do Pai Celestial. Sabe, queridos, quando nós temos intimidade com o Senhor e nós confiamos a nossa vida inteiramente a Ele, nós confiamos que através dEle todas as coisas irão de uma forma ou outra cooperar. Nós podemos, queridos, supor, e deveria ser assim, que quanto mais caminharmos com Deus, quanto mais próximos estivéssemos de Deus, deveríamos ter mais maturidade espiritual. Então seria mais fácil ouvirmos a voz do Espírito Santo. Mas, queridos, parece que quanto mais caminhamos, parece que nos distanciamos um pouco mais de Deus. Eu e o pastor Jonathan estivemos ministrando na escola dominical. E uma das coisas que nós comentamos é que Jesus, ele é a água da vida. E é interessante, queridos, uma das comparações que nós fizemos é que quando nascemos, o corpo humano é quase 70% de água. E conforme nós vamos envelhecendo, eu já devo ter uns 35% só. Queridos, isso tem que ser o contrário na vida espiritual. Porque em nós tem que se formar um rio de águas vivas. Dia após dia temos que ter mais do fluir do Senhor.
Mas, queridos, muitas vezes nós estamos como a igreja lá de Laodiceia, que nem é quente, nem é frio, mas é morno. Por isso nós precisamos fazer a escolha, queridos. O Getsemane também é nossa escolha, se queremos seguir o caminho do Senhor. Quando estava preparando essa mensagem, lembrei daquela canção, mas eu lembrei desse pedacinho só, que fala que o meu orgulho tirou o jardim de mim, mas a humildade do Senhor trouxe jardim, colocou o jardim em mim. Mas não é o jardim do Éden, querido, é o Getsemane. Porque nós não encontramos prazer fora da presença do Senhor. Muitas vezes que nós não paramos para ouvir o Espírito Santo. Nós agimos muitas vezes como Tomé, que precisa ver para crer. Em nossa caminhada cristã, queridos, muitas vezes nós queremos evidências sobre as quais baseamos a nossa fé. Mas o escritor de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque a nossa base da fé é a pessoa de Jesus e a obra da cruz. Amados, Deus nos deixa escolher, ao invés dele apontar qual deveria ser a nossa escolha. O Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus fala, sai. Depois ele diz, eu vou te mostrar. Amados, no jardim do Éden, o diabo já apontou, olha, está aqui e é melhor. No Getsemane, o Senhor fala, se você fizer a escolha, se você fizer a escolha certa, você vai ter o melhor. Se nós ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor desta terra. E o melhor da terra não é aquilo que o inimigo aponta. O melhor da terra é aquilo que Deus nos mostra e nos revela a partir do momento que nós escolhemos o nosso Getsemane e falamos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Para o autor de Hebreus, queridos, a fé é uma esperança absolutamente segura de que o que se crê é verdade e o que se espera virá com certeza. Fé é certeza. Fé já é a nossa base. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, e as pratica, eu comparo a um homem prudente que edificou sobre a sua casa sobre a rocha. William Barclay diz no seu comentário, a esperança cristã é mais do que uma esperança. É uma esperança que se transformou em certeza. Mas será que nas nossas escolhas pelo nosso Getsemane, a nossa esperança se transformou já numa grande certeza? Um outro comentarista, queridos, no seu comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte, a esperança cristã é plena confiança em Deus e em sua palavra, que nos permite viver contente em toda e qualquer circunstância, apesar deste mundo, ou melhor, desse sistema que jaz no maligno. A esperança cristã, queridos, é confiança na direção que o Espírito Santo aponta. Não se deixando levar pelos sentimentos. Nossos sentimentos, muitas vezes, queridos, nos enganam. Adão, ali no seu jardim, se deixou levar pelo seu sentimento, e ele viu que aquilo poderia ser algo bom, mas o fim foi morte. Jesus, mesmo na sua agonia, na sua tristeza, não se deixa levar pelo seu sentimento, e ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, apesar do meu sentimento, apesar da minha vontade, a tua vontade tem que prevalecer. Queridos, quando nós escolhemos o Getsemane e não o fruto do jardim do Éden, muitas vezes
a situação pode ficar difícil. Mas se ouvirmos a voz do Espírito Santo, com certeza nós vamos conseguir e vamos um pouco mais além. E agora essa parte que o pastor Jonathan gosta, do hino antigo. Há uma canção de Asaf Borba, que ele diz assim, numa parte da sua canção: quando às vezes os meus pés se cansam, o coração vacila e as mãos não alcançam, o Espírito Santo me diz que há muito mais. Quando o que eu espero parece impossível, mas por fé posso ver o invisível, porque a palavra de Deus me diz que há muito mais. Amados, realmente muitas vezes os nossos pés se cansam, o nosso coração vacila, mas é o momento então de nos apegarmos à palavra de Deus, porque para frente há muito mais. Há muito mais porque o Senhor nos criou para a eternidade. O Senhor nos criou para estarmos na sua presença e ali no lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque o próprio Senhor tem iluminado a cidade e iluminará os nossos corações. A confiança em Deus, queridos, deve gerar em nós uma esperança no futuro. E essa esperança no futuro nos leva a ter confiança no presente. A esperança no futuro nos leva a ter confiança no presente. Por isso Paulo diz ali em 2 Coríntios 4:18, o que se vê é temporário, mas o que se não vê é eterno. Que jardim nós temos escolhido, queridos? Ao escolhermos o Getsemane, fazemos uma escolha, não pelo jardim, mas pelo próprio Deus. Getsemane é fazer uma escolha a longo prazo, que trará uma possibilidade enorme. O jardim do Éden é uma decisão a curto prazo, mas que traz consequências a longo prazo. Podemos contar que no jardim do Éden, o homem procurou fazer a sua vontade e se distanciou de Deus. No Getsemane, Jesus renunciou à sua vontade para se tornar mais do que vencedor e também nos tornar juntamente com Ele. Sabe, queridos, nossas escolhas fazem a tremenda diferença. Eu gostei de uma frase que um autor disse, até comentei com o pastor Eduardo essa semana. Esse autor, ele diz assim: nós podemos contar quantas sementes tem uma maçã. Você pode contar, né? Pegar a maçã e tirar quantas sementes tem uma maçã. Mas esse autor diz assim, mas só Deus sabe quantas maçãs tem em uma semente. Sabe, amados, porque muitas vezes nós escolhemos o fruto. Queremos o fruto pronto. Jesus escolheu a semente do reino de Deus. E hoje o reino de Deus tem se espalhado sobre toda a terra. O jardim do Éden, queridos, foi um palco da queda. O jardim do Getsemane, o palco da redenção. No Éden, o orgulho venceu o homem. No Getsemane, a obediência venceu o pecado. No jardim do Éden, o homem se esqueceu de Deus e pensou mais em si mesmo. No Getsemane, Jesus pensou mais no Pai do que em si mesmo. No jardim do Éden, o homem quis ser igual a Deus. No Getsemane, Jesus, o verdadeiro Deus, se revelou em uma humanidade. Amados, qual jardim nós temos escolhido? Feche os teus olhos. Nesta manhã, com respeito aos irmãos que falaram anteriormente, nós fizemos escolhas.
Muitos estão fazendo escolhas hoje pela nossa nação. É importante fazer essa escolha. Mas mais importante, queridos, é fazermos a escolha pela pessoa de Jesus. A escolha melhor que nós podemos fazer é escolhermos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para isso precisamos escolher qual jardim nós escolheremos. Por isso, nesta manhã, se coloque na presença de Deus. Quando nós falamos se coloque na presença de Deus, é que Deus está aqui. Mas eu preciso reconhecer essa presença. Não é algo no sentimento. Não é algo na minha razão. Mas é algo que traz uma impressão profunda no nosso espírito. Nós precisamos também, como Jesus, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Pois a tua vontade é melhor. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós rogamos que realmente o Senhor nos ajude a escolhermos. Não aquilo que é prazeroso aos olhos, aquilo que parece ser bom, mas nos ajude a escolhermos realmente, Senhor, o caminho santo. Escolhermos, Senhor, realmente fazer a tua vontade mais do que a nossa. Eu quero pedir, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs nesta manhã. Eu creio, Senhor, que nós temos feito uma escolha. Mas muitas vezes, Senhor, parece que com a nossa caminhada, nós vamos perdendo de vista, Senhor, a escolha que fizemos. E aí, então nos perdemos nas ilusões deste mundo, nas ilusões dos nossos próprios sentimentos. E esquecemos que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E que a nossa vida agora não nos pertence mais. Traga, Senhor, à memória aquilo que nós oramos do passado, as entregas que já fizemos, para que isso nos inspire, Senhor, a continuarmos a nos entregando a Ti a cada instante. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor nos ouve e nos ajudará a fazermos a melhor escolha, mesmo que seja o Getsemane, mesmo que seja o caminho da prensa, mas é o caminho da vitória, é o caminho da Tua vontade, é o caminho da bênção, é o caminho da vida. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.